O sol não tinha piedade. Batia com força contra a madeira ressecada do meu rancho, rachando cada tábua como se quisesse reduzi-lo a cinza sem precisar de fogo. O vento quente trazia apenas poeira, entrando pelas frestas das janelas, cobrindo o chão, a mesa, e até mesmo os cabelos das minhas crianças, que jaziam deitadas no canto, sem forças para brincar, sem força sequer para chorar. 3 dias. Já faziam 3 dias que não tínhamos nada para comer. A água, que guardávamos em um barril rachado, minguava a cada gole, e eu já não sabia se valia a pena molhar a boca ou economizar para o próximo pôr do sol. Olhei para meus filhos. Os olhos deles, antes tão vivos, agora estavam fundos, cercados de olheiras que nenhuma criança deveria carregar. O mais velho, de apenas 7 anos, segurava a irmãzinha de 4 contra o peito magro, tentando acalmá-la enquanto o estômago dela roncava em protesto. Ele me fitou com um olhar que partiu meu coração. Não havia acusação, apenas uma pergunta silenciosa. Mamãe, por que não temos pão? Não havia pão. Não havia nada. Passei os dedos sobre o pano rasgado que cobria minha perna direita, sentindo a ferida latejar. A bala que os bandidos deixaram quando mataram meu marido não tirou minha vida naquela noite, mas arrancou tudo o que eu era. Desde então, cada passo era uma lembrança de que eu sobrevivi, e ele não. Fechei os olhos por um instante, tentando afastar a lembrança daquela emboscada. Mas ela sempre voltava. Sempre. O grito do meu marido, o estalo seco dos tiros, o cheiro do sangue misturado à areia quente. Lembro-me do último olhar que ele me lançou, antes de tombar, um olhar de súplica, de pedido. A mão dele apertou a minha com força, e entre os lábios manchados de vermelho, ele murmurou: proteja nossas crianças, custe o que custar. Foi uma promessa que fiz. E era também o fardo que me esmagava todos os dias. Porque eu não estava protegendo. Eu estava falhando. Naquela manhã, enquanto o sol se erguia impiedoso no céu, senti minhas forças minguarem. O corpo fraco, a cabeça pesada, o coração se despedaçando ao ver meus filhos cada vez mais frágeis. Eu pensei que talvez fosse melhor desistir. Que talvez eu não tivesse o direito de continuar respirando quando não conseguia colocar sequer um pedaço de pão nas mãos deles. Mas então, algo mudou. No horizonte, entre a poeira e o calor tremeluzente do deserto, surgiu uma silhueta. Primeiro pensei que fosse uma miragem, dessas que a fome e a sede inventam para torturar quem já não tem esperança. Mas não, o som do casco ecoou, firme, aproximando-se cada vez mais. Um cavalo. E sobre ele, um homem. Ele avançava devagar, a poeira subindo atrás, o chapéu lançando sombras sobre o rosto que eu ainda não conseguia distinguir. Vestia roupas gastas, um casaco escuro marcado pelo tempo, e parecia carregar o peso de muitas léguas nas costas. Um forasteiro, sem dúvida. E no Velho Oeste, forasteiros nunca significavam algo simples. Podiam ser salvação ou perdição. Meu coração acelerou. Uma parte de mim queria correr para dentro e trancar a porta, esconder as crianças debaixo da cama e rezar para que ele fosse embora. Outra parte, mais desesperada, mais quebrada, queria gritar, implorar por ajuda, agarrar-se a qualquer esperança, ainda que fosse feita de pó e mentira. O cavalo parou a poucos metros da varanda. O homem desceu com um movimento firme, as esporas tilintando contra o chão duro. Levantou o rosto. Foi então que vi seus olhos, frios, cansados, mas atentos. Olhos de quem já tinha visto muito sangue, mas que ainda não estavam mortos por dentro. Ele não disse nada. Apenas ficou parado, observando-me, observando as crianças, como se estivesse pesando cada detalhe. E eu, com a respiração presa na garganta, pensei: será ele o castigo de Deus, ou a resposta à minha oração? Não sei explicar porquê, mas dentro de mim uma certeza nasceu. O destino não coloca alguém diante de nós sem motivo. Aquele homem não tinha aparecido ali por acaso. Talvez fosse o começo do fim, ou talvez fosse a chance que eu implorava em silêncio desde que meu marido tombou. Apenas não sabia ainda o que teria de pagar pelo preço da esperança. Ele permaneceu parado por alguns segundos, imóvel, como se estivesse medindo cada respiração minha, cada gemido de fome das crianças. O silêncio entre nós era tão pesado quanto o calor que tremia no ar. Quem é você?
Perguntei, a voz rouca, quebrada pela sede. O homem ajeitou o chapéu na cabeça e respondeu com um timbre baixo, firme. Ninguém que valha a pena lembrar. Só um viajante procurando passagem. Meus joelhos quase cederam. Ninguém, ainda assim, parecia mais alguém do que eu tinha visto nos últimos meses. Engoli em seco, sentindo a garganta arder como brasas, e juntei coragem. Por favor, meus filhos. Eles não comem há 3 dias. Se tiver algo, qualquer coisa. O olhar dele estreitou, como se minhas palavras fossem facas que cortassem direto em sua memória. Ele não se moveu. Só os olhos fitaram a varanda, depois o interior da casa, as sombras que denunciavam os corpos pequenos deitados no chão. Já vi isso antes, murmurou. Viúvas com crianças na porta, esperando o primeiro tolo bondoso que aparece para depois o bando sair de trás das árvores e encher ele de chumbo. Minha respiração travou. Não havia árvores, apenas deserto e poeira. Mas eu entendi o que ele quis dizer, desconfiança. Não, sussurrei. Não há mais ninguém. Só nós. Tentei dar um passo à frente, mas minha perna direita falhou. A dor subiu como fogo, fazendo-me agarrar o batente da porta para não cair. O pano que cobria o ferimento já não escondia nada, a borda vermelha, o pus que escorria, o cheiro de infecção. Vergonha queimou em mim, mas ao mesmo tempo era a prova da minha verdade. Se fosse uma armadilha, eu não estaria assim, consegui dizer, ofegante. O olhar dele mudou, ainda desconfiado, mas agora mais atento. Aproximou-se devagar, e quando a luz do sol bateu em seu rosto, vi de perto. Cicatrizes cortavam sua pele, marcas antigas, de faca ou bala, não sei. Eram lembranças gravadas no corpo de alguém que conhecia muito bem a guerra. Ele soltou um suspiro pesado. Com essa perna, você não dura uma semana. Não era pergunta. Era sentença. Minha garganta fechou, e as lágrimas que eu jurava que não tinha mais ameaçaram cair. Talvez fosse verdade. Talvez já estivéssemos condenados. Foi então que o passado veio me assombrar de novo. Como um filme que nunca para, vi o rosto do meu marido mais uma vez, sorrindo no dia em que plantamos juntos o primeiro milharal. Lembrei do riso das crianças correndo entre as fileiras verdes. Lembrei também do sangue manchando a areia naquela noite da emboscada, quando o bando tomou tudo, o milho, o gado, a esperança. Eu sobrevivi, mas não sei se foi bênção ou castigo. Desde aquele dia, a vida perdeu a cor. O cowboy estudava meu rosto, como se tentasse decidir se acreditava ou não em cada palavra que eu não disse. No fim, ele enfiou a mão dentro da bolsa de couro pendurada no ombro. Meus olhos se fixaram no gesto, metade medo de ver uma arma, metade esperança de ver comida. E então, ele tirou um pedaço de carne seca. Pequeno, endurecido, mas para nós parecia um tesouro maior que ouro. Ele caminhou até a varanda e o estendeu, não para mim, mas para as crianças. Comecem devagar, disse, com voz grave. Se comerem muito de uma vez, vão passar mal. Meu filho mais velho se ergueu com dificuldade, levando a irmã consigo. Os olhos dela brilharam ao ver o pedaço de carne, e ela o pegou com as 2 mãos trêmulas, como quem segura um milagre. Vi meus filhos mastigarem lentamente, a boca ainda aprendendo de novo o sabor da vida. Meus joelhos cederam e caí no chão da varanda, soluçando sem vergonha. Não era muito, mas era o suficiente para me fazer acreditar que ainda havia chance. Ele acendeu uma fogueira diante do rancho quando o sol começou a cair. As chamas lançavam sombras dançantes sobre as paredes quebradas, e o crepitar da madeira se misturava ao respirar lento das crianças que, finalmente, dormiam com o estômago menos vazio. Sentei-me um pouco afastada, observando aquele homem. Ele não me olhava. Estava ali, imóvel, mexendo na faca enquanto o fogo iluminava as cicatrizes de seu rosto. Era como se fosse feito de pedra, e ainda assim havia algo nele que me fazia querer confiar. Abracei meus joelhos, sentindo o vento frio da noite chegar. No fundo da minha alma, uma pergunta ecoava. Deus finalmente atendeu às minhas preces, ou apenas adiou o inevitável? O rancho já não era lar. Era túmulo de memórias, de promessas quebradas, de fantasmas que me impediam de respirar. Quando o cowboy disse que a única chance era seguir rumo à cidade mais próxima, aceitei em silêncio.
Não havia alternativa. Ali só restava a morte, lenta, pela fome, ou rápida, pelo ferro dos bandidos. Reunimos o pouco que tínhamos, um cantil com goles miseráveis de água, um cobertor gasto, e a lembrança amarga do que já fomos. O sol ainda mal havia nascido quando deixamos o rancho para trás. Olhei uma última vez para aquelas paredes rachadas. Ali estava enterrado meu marido, meu passado e uma parte de mim. Atravessar o deserto era como caminhar sobre brasas. Cada passo fazia a areia queimar por dentro da bota, subindo até o coração. O vento não refrescava, trazia apenas mais poeira, grudando na pele, na boca ressecada. O sol nos esmagava do alto, implacável, como se quisesse nos provar que não éramos nada. Meus filhos se arrastavam ao meu lado, pequenos guerreiros que não entendiam a guerra que travavam. O cowboy seguia à frente, sempre atento, olhos fixos no horizonte. Ele parecia carregar um fardo invisível, como se cada sombra no deserto fosse uma ameaça esperando para saltar. Horas se arrastaram como dias. Minha perna latejava mais a cada passo, o pano amarrado já úmido de sangue. A sede fazia minha língua grudar no céu da boca. Às vezes, sentia que desmaiaria ali mesmo, mas bastava ouvir o gemido fraco de minha filha que a força voltava. Era por eles. Sempre por eles. Foi então que vi. No horizonte, 5 pontos escuros surgiram contra o céu alaranjado. Cavaleiros. Primeiro pensei que fosse miragem, mas o tilintar metálico que o vento carregava não deixava dúvidas. Bandidos. Não quaisquer bandidos. Reconheci a marca nos chapéus, nas bandoleiras, mesmo à distância. Eram os mesmos que mataram meu marido. O coração quase rasgou meu peito. Eles nos acharam. Sussurrei, com a voz embargada. O cowboy puxou o cavalo para a frente, colocando-se entre nós e a aproximação dos homens. Seu olhar endureceu como pedra. Fiquei atrás de mim. O deserto ficou pequeno demais. A poeira levantada pelos cavalos inimigos se misturava ao vento, cegando os olhos, enchendo a boca de gosto amargo. O som de risadas cruéis ecoava, como hienas em volta de presa ferida. Ora, ora! Gritou um deles, a voz debochada. Se não é a viúva e seus filhotes. Ainda viva, hein? Mas não por muito tempo. Meu sangue gelou. O cowboy não respondeu. Apenas sacou o revólver, mirando firme. A batalha explodiu. O primeiro tiro estourou o silêncio, ecoando como trovão no deserto. O cavalo de um dos bandidos empinou, derrubando o homem na areia. O fogo cruzado começou. O cowboy atirava com precisão mortal, cada disparo calculado, cada movimento frio. Eu tentei erguer a espingarda enferrujada que meu marido deixará, mas minha perna não me deixou sustentar o peso. A arma caiu, e junto dela, parte da minha coragem. Os inimigos nos cercaram rápido. Eu podia ouvir a respiração ofegante das crianças atrás de mim, o choro contido. O desespero me tomou. Senti que era o fim, e naquele instante, não pensei em mim. Pensei apenas neles. Gritei com todas as forças que me restavam, a voz rasgando o ar. Deixe-me para trás. Salve meus filhos. Eles não comem há 3 dias. As palavras ecoaram no deserto, como sentença final. Eu estava pronta. Se minha vida fosse o preço, que fosse paga. Meus filhos precisavam viver. O cowboy virou o rosto para mim por um segundo, e naquele olhar cabia a fúria de 1000 batalhas e a dor de 1000 perdas. Ele rosnou. Se eu deixar você, eles nunca terão futuro. Eles precisam da mãe. Não houve tempo para mais. Os bandidos avançaram. Tiros estouraram de todos os lados. A poeira subia, os cavalos relinchavam, a pólvora queimava os olhos. O cowboy derrubava um atrás do outro, mas eram muitos. Um deles conseguiu se aproximar, ergueu a arma na direção das crianças. Um instinto gritou dentro de mim. Ignorei a dor da perna e me lancei sobre ele, mordendo, arranhando, lutando como fera acuada. Ele caiu, e mesmo fraca, consegui agarrar a espingarda do chão e disparar. O recuo quase me derrubou, mas o homem não levantou mais. A batalha parecia interminável, mas a cada disparo, a cada grito, algo em mim renascia. Eu não era apenas viúva. Eu era mãe. Eu era guardiã. Quando a poeira enfim baixou, restavam apenas corpos espalhados no chão quente do deserto.
O silêncio voltou, pesado, cortado apenas pelo choro baixo de minha filha. Olhei ao redor. O cowboy estava ajoelhado, o ombro manchado de sangue. Eu tremia, as mãos sujas, o coração disparado. Mas estávamos vivos. Vivos. Caí de joelhos, abraçando meus filhos com toda a força que restava. As lágrimas desciam, não sei se de dor, de alívio, ou de ambas. O cowboy, respirando com dificuldade, olhou para mim e murmurou: "Agora você entende, viver custa caro. Mas vale a pena." Fechei os olhos, sentindo a areia fria sob minhas mãos. Estávamos feridos, destroçados, mas ainda juntos. O deserto podia tentar nos matar quantas vezes quisesse. Enquanto estivéssemos unidos, ainda havia luta dentro de nós. Encontramos a cabana ao cair da noite. Escondida entre rochedos, parecia esquecida pelo tempo. As paredes de madeira estavam tortas, as janelas quebradas, mas para nós, depois do deserto e do sangue, parecia uma fortaleza. Entramos em silêncio, temendo que até o som dos passos acordasse novos inimigos. Mas não havia ninguém. Apenas poeira, teias de aranha e cheiro de abandono. O cowboy acendeu o fogo com destreza, e logo a chama bruxuleava no centro da sala, lançando sombras vivas nas paredes. Pela primeira vez em dias, não temi morrer naquele instante. Meu corpo não aguentava mais. Caí sobre um canto da cabana, sentindo a febre subir como fogo em minhas veias. Minha perna latejava, a infecção avançava, e eu sabia que talvez não resistisse àquela noite. Ouvi meus filhos choramingarem perto de mim, mas não tinha forças para consolá-los. Foi então que senti uma mão firme em meu ombro. Olhei para cima e vi os olhos dele, o cowboy. Não disse nada, apenas retirou o lenço do pescoço e molhou com o último gole de água do cantil, limpando o ferimento da minha perna com cuidado. Ardeu como fogo, mas era o fogo da vida. Os dias seguintes foram um borrão de febres e delírios. Lembro-me de vultos, de gemidos, de vozes distantes. Às vezes, eu abria os olhos e via meu filho adormecido encostado no peito do cowboy. Outras vezes, acordava no meio da noite e percebia que ele alimentava minha filha com um pedaço de carne seca que parecia ter guardado só para ela. Ele não precisava fazer nada daquilo. Não era pai. Não era marido. Mas cuidava deles como se fosse. Quando a febre começou a ceder, recuperei aos poucos a clareza. O cowboy ainda estava lá, firme, sentado perto do fogo, sempre alerta. Uma noite, quando meus filhos finalmente dormiram em paz, rompi o silêncio. Você podia ter ido embora. Depois da luta, ninguém te obrigava a ficar. Por que não fez isso? Ele demorou a responder. Ficou olhando para as brasas, como se buscasse dentro delas algo que não sabia nomear. Porque já fui eu quem ficou para trás. E ninguém voltou por mim. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Não perguntei mais nada naquela noite. Mas percebi que havia nele uma dor tão funda quanto a minha. Diferente, mas irmã. Nos dias seguintes, conversamos mais. Eu falava dos meus medos, do pavor de ver meus filhos morrerem de fome, da culpa de não ter salvo meu marido, do peso de ser sozinha no mundo. Ele falava pouco, mas quando falava, suas palavras eram lâminas. Contou-me que perderá um irmão em uma emboscada, que a estrada nunca foi lar, que carregava nos ombros cicatrizes que não estavam apenas na pele. A cada noite, em volta da fogueira, percebia que a distância entre nós diminuía. Não era romance, não havia espaço para isso no meio da dor. Era algo mais sutil, mais profundo, confiança. Fé. A sensação de que, por mais improvável que fosse, eu não estava sozinha. E então aconteceu algo que não via há meses. Meus filhos riram. Riram de verdade. O cowboy tinha feito um cavalo de madeira tosco com pedaços de galho que encontrou lá fora. Mostrou como se fosse tesouro, e as crianças se divertiram como se o mundo ainda fosse bom. Aquele som, aquele riso infantil, partiu e remendou meu coração ao mesmo tempo. Era como se Deus tivesse me dado um sinal, ainda havia futuro. Deitada na cabana naquela noite, com meus filhos adormecidos em segurança e o cowboy vigiando ao lado da fogueira, percebi que algo em mim começava a mudar. Pela primeira vez desde a morte do meu marido, a dor não era a única coisa que restava. Havia espaço, pequeno mas real,
para outra sensação. Esperança. Talvez a vida ainda guardasse algo além da dor. A viagem até a pequena cidade parecia interminável, mas, quando finalmente a avistamos ao longe, meus joelhos quase fraquejaram. Depois de tantos dias de poeira e silêncio, aquelas construções modestas, a igreja de madeira, a rua principal batida, a bandeira tremulando sobre a delegacia, pareciam uma visão de outro mundo. Chegamos ao meio-dia. As pessoas pararam o que faziam para nos olhar. Sei o que viam. Uma mulher magra, manca, o rosto marcado pela febre que mal cedia, 2 crianças frágeis, vestidas de farrapos, e um cowboy solitário, duro como pedra, mas com os olhos carregando mais do que dizia. Senti os olhares desconfiados, quase de julgamento. No Velho Oeste, ninguém dava nada de graça. Mas também havia compaixão escondida nos rostos de algumas mulheres, que cochichavam entre si enquanto observavam meus filhos. O xerife foi o primeiro a se aproximar. Um homem corpulento, bigode espesso, mãos largas descansando sobre o coldre. Ele nos olhou de cima a baixo antes de dizer: "Vocês parecem ter atravessado o inferno." "Atravessamos", respondi, a voz firme apesar do cansaço. O cowboy interveio, relatando em poucas palavras o ataque dos bandidos e como conseguimos sobreviver. Vi a expressão do xerife endurecer. "Aqueles desgraçados já passaram do limite. Podem descansar aqui, senhora. Enquanto estiverem na minha cidade, não terão que temer novas emboscadas." Foi como se um peso saísse dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, senti segurança. Nos dias que se seguiram, as crianças começaram a se recuperar. Comeram pão fresco oferecido por uma vizinha, riram ao correr pela rua de terra, ganharam cor nas faces. Eu, ainda mancando e fraca, ajudei como pude, lavando roupas em troca de alguns trocados, tentando reconstruir não apenas nossa vida, mas minha fé em um amanhã. O cowboy, entretanto, sempre manteve certa distância. Dormia no celeiro da taverna, ajudava quando necessário, mas não deixava raízes. Eu sabia que cedo ou tarde ele partiria. Era homem de estrada, e homens assim não se prendem. Uma tarde, quando o sol se punha tingindo o céu de vermelho, ele se aproximou. Trazia a sela nos ombros, pronto para montar o cavalo. Meu coração apertou. "Vá embora", eu disse, sem conseguir esconder a dor na voz. Ele não me olhou diretamente. Nunca fui de ficar muito tempo em lugar nenhum. "Vocês estão seguros agora. É o bastante." Antes que pudesse responder, senti 2 mãos pequenas segurando a dele. Eram meus filhos. O mais velho, com olhos marejados, falou: "Não vá, senhor. O senhor é como papai era. Forte. E nos protege." A menor apenas apertou mais a mão dele, silenciosa, mas com a força de quem não queria soltar. Eu respirei fundo, sentindo as lágrimas queimarem. Pela primeira vez desde que meu marido morreu, não tenho medo do amanhã. Mas não é só por mim. É por eles. Eles precisam de você. E talvez, eu também. O cowboy fechou os olhos por um instante, como se travasse uma guerra interna. Então, lentamente, largou a sela no chão. Quando voltou a me encarar, havia algo diferente em seus olhos, não mais apenas cicatrizes e perdas, mas também decisão. Ele ficou. No dia seguinte, começamos a trabalhar juntos em um pedaço de terra seca, um pouco afastado da cidade. O chão era duro, rachado, mas não impossível. Cavei com as próprias mãos, mesmo com a perna doendo, enquanto ele abria sulcos com a enxada. As crianças ajudavam como podiam, rindo, sujando-se de terra, como se fosse brincadeira. Ao fim da tarde, quando a última semente foi lançada à terra, ajoelhei-me e passei a mão sobre o solo. Não sabia se algo cresceria ali, mas percebi que o gesto era maior do que isso. Plantávamos mais que milho ou feijão. Plantávamos esperança. O vento soprou leve e, pela primeira vez em muito tempo, acreditei que a vida ainda podia florescer. No Velho Oeste, sobrevivência era mais que sacar armas. Era resistir quando tudo dizia para desistir. Eu acreditei que estava pronta para morrer e implorei que meus filhos fossem salvos. Mas descobri que o verdadeiro milagre não foi sobreviver à bala, nem ao deserto. Foi viver e ver meus filhos sorrirem outra vez.
Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se no canal para mais histórias do Oeste Selvagem, onde coragem, sacrifício e esperança ainda cavalgam lado a lado.